Neste vídeo, veremos um panorama geral da situação do povo de Israel na época de Ezequias. Apenas em um versículo, veremos o que a tradução nos esconde e o que realmente está escrito. Altar, estátua, Asherá, Nahash, incenso. Vamos dar uma geral na escritura só a partir do versículo de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Agora atenção, esse vídeo é para quem gosta de Bíblia. Se esse é o seu caso, então fique até o final do vídeo, porque entre uma coisa e outra eu vou soltando várias informações que têm a ver com o texto e a extensão de determinadas palavras que aparecem aqui e que foram veladas, infelizmente foram veladas pela tradução. Então, 2 Reis, capítulo 18, vai falar do rei Ezequias, um dos melhores reis que houveram naquela época em Judá. Ele é filho de Acás. Versículo 1: E no terceiro ano de Roshea ben Elá, o rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, o rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Nosso versículo é o 4. E o nome de sua mãe era Avi bat-Zerariá, e ele fez o que era reto aos olhos do Eterno, conforme tudo quanto fizera Davi de seu pai. Aí vem o nosso versículo. Preste bem atenção ao que está escrito na tradução e como isso leva a um falso entendimento do texto. Versículo 4. Ele tirou os altares, quebrou as estátuas, cortou a Asherá e triturou a serpente de cobre que Moshe fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Nehushtan. E aí, o que será que está escrito de fato nesse texto? Bom, vamos pegar o primeiro termo. Tirou os altares na sua cabeça. Principalmente aqui, alunos meus de hebraico, principalmente. O que vem na sua cabeça? Logo vem Misber. Porque a palavra comumente usada para altar é Misber. Mas aí não está escrito Misber. Mas tudo bem, eu vou dar um pouquinho de crédito ao tradutor, porque realmente seria difícil. O que é uma tradução? É você pegar uma palavra de um idioma e colocar o melhor possível no seu idioma. Mas o melhor possível talvez não represente o que exatamente é a palavra. E também ele está traduzindo, não está trazendo cultura. Percebe? Tirou os altares, aí é Resir et Rabamote, a palavra é Bamá. Ele removeu o Bamá. O que é Bamá? Bamá é usado para altura, é usado até para cemitério. A palavra Bamá é usada até para cemitério. É usada para cume de montanha, lugar alto. É uma palavra associada com adorações estranhas, mas sempre se referindo a lugares nas alturas. Então não é um altar qualquer. Então perceba que não é um altar que se faz numa planície. Não é um altar que se faz numa planície. Os filhos de Israel, desde sempre, faziam altar em planícies. Aqui não. 1 Reis 11:17, por exemplo, diz que Shilomó construiu um altar a Quemosh, a abominação do Moabita, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Lá o termo é Bamá, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Também ofereceu a Moloque, aqui vai aparecer Moler, a abominação dos filhos de Amon. Então, no texto lá de 1 Reis 11:17, a palavra Bamá fica bem clara, que era um termo usado para altar nos montes, nas alturas, numa montanha. Então, quando você lê esse texto em português,
A tendência é você associar altar a um misber, um altar normal, comum. E aí você fica perdido, porque retirou os altares. Percebeu? Porque não é altar no sentido de altar do eterno. É um altar, é um monumento feito nas alturas. Está pensando que essa é a parte mais grave do texto? Não. Esse é só o primeiro termo. O segundo termo que aparece aí é quebrou as estátuas. Me diz nos comentários, povo, me diz nos comentários, o que você tem como estátua? O que você tem como estátua? Alguma coisa esculpida com a imagem de alguma coisa. De animais, de homens e tal. O que está escrito aí é Matsevá. No plural, Matsevot. Ok. Shibari ou Shivari et Hamatsevot. Sabe como é usado a palavra Matsevá? Pedra de pé. Uma pedra em pé. Na vertical, geralmente uma pedra não talhada, não trabalhada, não esculpida, exatamente o contrário do que nós achamos que é uma estátua. A palavra estátua chega para nós como algo esculpido, algo trabalhado. É exatamente o contrário. O cidadão traduz aqui estátua e leva eu e você a acreditar que era uma imagem, algo esculpido, de um homem, de um animal. Não, é exatamente o contrário. Era uma pedra colocada na vertical e que não podia ser talhado, não podia ser esculpido. Geralmente uma pedra não talhada, colocada na vertical para um culto, sim, para um marco de um sepultamento, ou seja, um memorial, ou um propósito comemorativo. Essa estátua também, esse Matsevá, poderia ser usado também como algo comemorativo, um memorial. Então não é uma palavra em português, nesse sentido aqui, estátua, é uma coisa ruim. Não. Matsevá poderia ser uma coisa boa. Você poderia, naquela época, estar comemorando alguma coisa muito importante na sua vida, você poderia erigir uma pedra, uma Matsevá. Era um memorial comemorativo de algo bom. Mas o texto não traz essa ideia. A tradução não traz essa ideia. Exemplo. Jacó em Betel. Breshit capítulo 28, 18. E Jacó madrugou pela manhã e tomou a pedra, Évene, tá? Évene, normal, que pôs à sua cabeceira e a pôs como monumento, Matsevá. E derramou azeite sobre seu topo. Jacó, então, usou uma Matsevá? Bom, de acordo com a tradução de 2 Reis 18:4, Jacó fez uma estátua. Percebeu? Jacó fez uma estátua. Porque a palavra lá é a mesma, Matsevá. Mas você que não está lendo em hebraico, lê em 2 Reis 18:4, estátua. E lê em Breshit 28:18, monumento. Ele não traduziu estátua porque ficaria feio, né? Então Jacó madrugou pela manhã e tomou a pedra que pôs à sua cabeceira e pôs como estátua e derramou azeite sobre seu topo. Aí você, Jacó derramou um azeite sobre uma estátua. Percebeu? Então ele está sabendo, ele está vendo que é Matsevá em um lugar, Matsevá no outro. Em um ele traduz estátua, no outro ele traduz monumento. Porque a mesma palavra Matsevá pode ser usada para uma coisa e para outra. Mas a tradução de 2 Reis aqui é horrível. Leva as pessoas a acreditarem que era uma coisa talhada, desenhada, esculpida. Não. Uma pedra onde não era manejado nada. Era erigida como um monumento, como um memorial. Isaías 19:19. Aqui é mais grave ainda. Naquele dia haverá em plena terra do Egito um altar, Misber, aqui, um altar, e em sua fronteira um altar, uma Matsevá, ambos dedicados ao Eterno. Tanto o Misber quanto a Matsevá, dedicados ao Eterno. E aí, Matsevá é algo ruim ou algo bom?
Matsevá pode ser usado para as duas coisas. Aqui, naquele dia, haverá em plena terra do Egito. É uma profecia do fim, entre aspas. Um altar, Misber, porque aqui é para imolar animal, Misber. E em sua fronteira um altar, um outro altar, que foi a tradução. E na verdade aqui é Matsevá, uma pedra erigida na vertical, dedicada ao Eterno. Veja o que é uma tradução e o que está envolvido na tradução. Então o problema não é a Matsevá, a estátua, é a quem é dedicado. Aqui em Isaías 19:19 é a mesma Matsevá, mas é dedicado a quem? É dedicado ao Eterno. Lá, 1 Reis 18:4, não, senão Ezequias não tinha quebrado. Então entenda aí agora a posição, a situação do povo de Israel. A mesma coisa, eu disse no início do vídeo que ia dizer outras coisas, então uma delas é essa aqui, pega aí. A mesma coisa são as festas. Por que nós não praticamos determinadas festas? É porque é dedicada a quem? Determinadas festas. Bota aí nos comentários. Determinadas festas que as pessoas praticam, celebram, são dedicadas a quem? Se for dedicado ao Eterno, ok. E se não for dedicado ao Eterno? Você já fez a pesquisa ou as pesquisas sobre as festas que você comemora sem saber a quem é dedicado? Fica a dica. O terceiro termo aí, cortou a Asherá. Agora é que vem bronca. Será que é bronca mesmo? Será que é algo tão pesado assim? Cortou a Asherá? Parece que cortou algo abominável, alguma coisa e tal, porque o contexto, a tradução já vem trazendo isso. Cortou a Asherá. Karat et ha-Asherá. No léxico, na página 41, está assim, nome de deusa. Asherá. Eugarit era a esposa de El, como chamam El, a mãe dos deuses. Eita, aí agora todo mundo pega fogo aí agora. Bom, 1 Reis, capítulo 18, 19, tem essa passagem. Agora mando todo Israel se juntar a mim no Monte Carmelo. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá. Eita, e agora alguém associa. Asherá é a esposa de Baal, que Baal vem de Eli, é o líder, e Baal é filho de Eli, Eli é o líder, então Eli é esposo de Asherá, e Asherá é esposo. Há um poste cultual em Devarim, capítulo 16, versículo 21, Devarim. Não plantarás para ti nenhuma Asherá. A Asherá então é plantada? Sim, é o que está dizendo o texto. Não plantarás para ti nenhuma Asherá. Nem árvore junto ao altar. O espertinho traduziu nem árvore junto ao altar. Nem toda árvore, ou nem qualquer árvore. Ele não traduziu o cole como todo, pelo menos na minha versão não. Porque aí ficaria bem óbvio que está se tratando de árvores. Mas ele traduziu, não plantarás para ti nenhuma Asherá, nem árvore junto ao altar. Aí você faz assim, Asherá e nem árvore. Está vendo que Asherá não é árvore? Cole, nem qualquer árvore, ou nem toda árvore. Então, esse cole associa a árvore a Asherá. Então, Asherá era uma árvore? Sim, Asherá era uma árvore. Não plantarás. Junto ao altar, aí agora Misber, do Eterno teu Deus, que fará para ti. Curioso que no versículo 22, de Devarim 16, diz, e não levantarás para ti um pilar, porque o Eterno teu Deus odeia. Aí é Matsevá. As duas palavras andando juntas, num mandamento dentro de Devarim. Asherá é uma árvore. É algo plantado pelo ser humano e não uma deusa. Tem nada a ver. A questão é que a tradução foi feita para induzir o leitor a achar que era uma Asherá.
Uma árvore plantada com este propósito, fazer um culto nela. Era um hábito daqueles povos. Não tem deusa nenhuma aqui, Asherá, era algo plantado. Aí você vai no Google, tem um monte de informações. Gente, Asherá era uma árvore. Ah, claro, alguém podia fazer uma representação dessa árvore e colocar como um bonequinho. Claro que sim, eu já fiz vídeo aqui mostrando isso. Tem um vídeo específico sobre isso, falando sobre Asherá. Mas em resumo, Asherá é uma árvore. Tá? E ele cortou a Asherá, quebrou as estátuas, cortou a Asherá. 2 Reis 18:4. Era uma árvore. Simples assim. Karat et ha-Asherá. Não tem nada de místico aqui. Místico é o que eles faziam, não a Asherá em si. Eles plantavam uma árvore específica, esperavam crescer ou cultuavam enquanto crescia, e isso se tornou forte lá, momentos antes de Ezequias começar a reinar. Asherá é uma árvore. Triturou a serpente de cobre. Aí agora também é outra porrada. É outro problema. Triturou a serpente de cobre. O termo que aparece lá é Nehash ha-Nehoshet. Serpente, cobra, de cobre. Serpente de cobre, serpente de bronze. Esse conjunto Nahash, Nun, Heit, Shin, como ele é usado? Como é usado na escritura? Você sabe? Você consegue ler lendo em português encontrar a palavra Nahash? Não. Provavelmente você só sabe que Nahash aparece em Breshit, capítulo 3, versículo 1. Mas a palavra Nahash é mais comum do que você imagina. Não era algo específico, não. Pedir um agouro, conceber um agouro, praticar adivinhação. Breshit, capítulo 44, versículo 15. O que é isto que fizeste? José dizendo aos irmãos, o que é isto que fizeste? Acaso não sabeis que um homem como eu adivinharia? Sabe qual é a palavra que aparece lá? É esse mesmo. Kinahesh, Genahesh. Kinahesh, Nahesh. Com certeza adivinharia. É a palavra Nahash. Breshit capítulo 30, versículo 27. E Labão disse-lhe: se por favor tenho conseguido graça aos teus olhos, fica, pois adivinhei Nehashti, adivinhei que o Eterno me abençoou por tua causa. A palavra é Nahash. É a mesma raiz, não muda nada. 1 Reis, capítulo 20, versículo 33. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio. Bom presságio, bom sinal. Nahashu. Tomaram como um bom sinal. Ou não era boa serpente? Não tomaram como serpente? Não. E apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. Teu irmão Ben-Hadad vive. Tá? Ali tem outro contexto e tal. Mas a palavra Nahash não é contrário ao que muita gente pensa, não era usado só para a serpente. Tinha vários outros significados. O tradutor ali preferiu serpente. Você lembra daquela outra palavra lá, Matsevá? O tradutor preferiu, em 2 Reis 18:4, traduzir como estátua. Mas no outro texto de Abel, ele preferiu traduzir como monumento. Aí você interprete como quiser. Percebeu? Ele traduz como monumento e você agora dá a vez a sua interpretação. Já em 2 Reis, é estátua. Porque você já tem uma imagem, né? Fez uma imagem de um homem, de uma mulher. Mesma coisa, serpente. Aí algum outro livro vai ligar serpente a algo ruim, você aí pronto. Nahash virou serpente, virou um ser maligno, virou tudo. Menos como ela é usada. Você tem que pegar a palavra e fazer um estudo de como ela é usada. Para você entender o texto. Amós capítulo 9, versículo 3. Ainda que se ocultem no cume do monte Carmelo, dali hei de retirá-los.
ainda que se ocultem da minha vista no fundo do mar, enviarei até lá uma Nahash, uma serpente ao fundo do mar. Uma serpente ao fundo do mar. Se for um crocodilo, pensa lá na região lá, o Rio Nilo, aquela região toda, um crocodilo, faz sentido para você? Para mim faz todo sentido. Enviaria uma serpente e tiraria ele de lá. Claro que aqui não é nem uma coisa nem outra, é uma suposição. Mas o que mais faz sentido? Serpente ou crocodilo? Deixa nos comentários. Bom, note, não é algo exclusivo de Moshe. Não é algo preso ao contexto de Bereshit 3.1. Nahash não é algo preso. Parece aos olhos de alguns que a palavra Nahash só ocorre ali porque se refere a algum ser maligno. Não. Nahash é usado o tempo todo. Aqui eu separei alguns versículos. O problema também é que esta raiz, Nun, Het, Shin, que resultou na palavra Nahash, essa raiz também dá origem à palavra cobre, bronze. Aí nós vamos fechar um cerco para entender o texto, tá? Vamos fechar o cerco. Cobre, bronze, Bereshit capítulo 4, versículo 22. E Tzilá também deu à luz a Tubal-Caim, criador de toda arte, de cobre. Vai aparecer lá Nehoshet, a mesma raiz, Nahash, ou Nehoshet, a mesma raiz. E de ferro, que é Barzele. Na verdade, Moshe pode ter colocado, por exemplo, uma haste de bronze. Eu vou lhe explicar por quê. A expressão Nehash, HaNehoshet, é bem semelhante ao versículo lá de Bereshit, capítulo 44, versículo 15. Que Nahesh e Nahesh é a mesma coisa. Nahash, Nehoshet, Nahesh e Nahesh são as mesmas expressões. Só mudam aí, agora quem está fazendo curso de hebraico sabe disso, só muda os prefixos e os sufixos. Mas a base é a mesma raiz. Inclusive no dicionário, e nos casos nos léxicos, eles colocam sem maçorético para você não ser induzido a produzir, a pronunciar Nahash, Nehosh, Nahush, Nihash. Eles colocam a raiz. E você faz o estudo da raiz da palavra. Por isso que o meu curso é chamado aí Hebraico Raiz. Vai lá e faça. Eu estou fazendo uma propaganda aqui no meio mesmo, é isso mesmo. Então, Nehoshet, a raiz também é usado para cobre, bronze. Então Moshe pode ter colocado uma haste de bronze? Sim, pode ter colocado uma haste de bronze. Por exemplo, Mot Tamut, em Bereshit, capítulo 2 lá, certamente morrerás aos poucos. Kadosh HaKadashim, que aparece em Devarim, à vontade, são expressões que indicam continuação e não diferenças. Então quando você vê em hebraico, em português não tem como ver, você vê em hebraico raízes sendo colocadas na mesma frase com prefixos e sufixos, quase sempre, para não ser tão cruel assim, indica continuação de ideia e não diferença. Mas na tradução dá uma diferença terrível. Uma serpente de bronze. Serpente não é igual a bronze. Serpente não é igual a cobre. Então em português não tem como perceber, mas em hebraico tem. Mot Tamut, morrerás aos poucos, morrerás morrendo. Kadosh HaKadashim, separado para a santificação, consagrado para a santificação. É a mesma palavra, a mesma raiz, é uma continuidade. Então, Nehash HaNehoshet, aqui em 2 Reis 18:4, é um metal bronzeado. Moshe colocou um metal bronzeado. Só isso. Disse que algumas serpentes não gostam do brilho do bronze ou do brilho do cobre. Por isso, Moshe colocou uma haste fincada naquela terra para espantar, para afastar determinadas serpentes do deserto. Só isso. Ele chamava esta haste de
Nehushtan, é a mesma raiz. Mesma raiz. Nehushtan. Nahash, mais a partícula ani, que é um superlativo. Então significa um enorme... Moshe colocou uma enorme haste de bronze. Não é a ver com serpente. Moshe colocou uma enorme haste de bronze. Aí traduz serpente, todo mundo acredita em serpente, vai serpenteando todo mundo pela escritura, e aí encontra serpente em tudo quanto é lugar, e não estuda hebraico, não sabe o termo que está sendo usado. Nahash, bronze. Uma grande haste de bronze. Foi o que Moshe colocou. E até a época de Ezequias, eles ainda tinham aquilo. Segundo o livro de 2 Reis 18:4. Um outro termo que aparece aí, o quinto termo. É o quinto? É o quinto termo. E os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eu já fiz um vídeo aqui específico sobre incenso. Se você não viu, corre aí, maratona um pouquinho aí. Incenso, o que você tem na cabeça sobre incenso? Não vai dizer, Jartov, que há um problema também na palavra incenso. Ah, sim. Porque quando você imagina incenso, você imagina alguém com um negocinho assim, balançando, aquele cheiro, né? Aquele cheiro. Então, aquela hastezinha que queima, ou então aquela espiral que você queima, vai comendo ali, vai aquele cheiro, né? De várias especiarias e tal. Alguém sai essa... Não, não é isso não. Não é isso não? Não. Esse incenso aí que nós temos em mente é chamado levoná. Levoná é chamado levoná porque é o feminino de lavane. Lavane significa branco. Levoná significa branca. Era uma goma branca retirada de uma árvore. E isso era extremamente cheiroso. Então qual é o problema? Qual é o problema de oferecer incenso? Não, o problema está lá em Nadav e Abiú. Você não lembra não? Nadav e Abiú. Nadav e Abiú ofereceram sobre seus incensários o incenso Kechore, que é a palavra que aparece em 2 Reis 18:4, Kechore, Kechoret, tanto faz, é a mesma raiz, e não levoná. Nadav e Abiú ofereceram o que é Kechore? O que é Kechore? É a gordura animal. Levoná é uma goma branca, cheirosa. Kechore é a gordura animal, que infelizmente também foi traduzido como incenso. E você pensa que incenso é aqui, daqui a pouco não é, daqui a pouco um oferece incenso e é morto, e você não consegue entender porque o cara ofereceu incenso e foi morto. Porque não era um incenso cheiroso, era gordura. E lá o texto de Levítico, capítulo 10, ele põe fogo no incensário dele e oferece gordura. Você já experimentou colocar gordura no fogo? E eles morreram. Porque não era para colocar gordura no incensário deles. Gordura era algo diferente. O sacerdote lá matava o animal, retirava a gordura e queimava a gordura. Eles queimaram a gordura em cima do incensário deles. É você pegar uma haste de ferro e tentar puxar um fio de 12.000 volts. É isso que eles estavam fazendo. Estavam atraindo para si a morte. Então eles fizeram uma coisa ruim. Burrice. Entendeu? Eles atearam fogo em algo que é extremamente queimável. Era só isso. E aqui os filhos de Israel estavam queimando gordura. Gordura numa haste de bronze. O que é que tem a ver queimar gordura numa haste de bronze? A haste de bronze não é altar. Eles estavam fazendo a haste de bronze como altar. Então eles estavam incorrendo em grave erro. Não era o altar do Eterno, não eram levitas, não eram todos levitas, estavam desorientados na época de Ezequias. Então quando você lê 2 Reis 18:4, não pense que eles estavam oferecendo incenso cheiroso na haste de bronze, estavam oferecendo gordura animal, fedor. Em um só versículo, nós temos uma situação geral do que estava acontecendo em Israel. De fato, não crie ilusões dentro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4.
O que está escrito na verdade é: ele subiu aos montes e tirou o que tinha lá. O que o povo há muito tempo vinha fazendo. Se você ler os outros capítulos, você vai ver que era um hábito do povo subir aos montes e ficar lá em cima fazendo um bocado de culto estranho. E não era o altar do Eterno. Eles não estavam profanando o altar do Eterno, não, era outra coisa. Só que o texto diz altares. E aí você se acaba de interpretar. Não, aqui é Bamá. Bamá é algo que tinha nos montes, nas alturas, nas montanhas. Isso que ele fez, ele proibiu isso. Quebrou as pedras que eram monumentos usados não com o propósito do Eterno, ou até do próprio povo, eram coisas estranhas. Na época de Ezequias, tinha se passado alguns reis que eram ruins, inclusive o pai dele, Acaz. Inclusive o pai dele. Esse é o alvo, Ezequias é o alvo da profecia lá, de Isaías 7,14. E agora todo mundo vai me xingar nos comentários. Eu já fiz uma série especial sobre isso aqui. Tá? Então vai lá e assiste a série. Cortou as árvores que eram dedicadas a fazer cultos estranhos. Porque era uma época em que a Torá passou um monte de tempo trancada no templo. Trancada no templo. Então era uma época difícil, estava todo mundo muito desorientado. E Ezequias chegou para orientar. Proibiu que colocassem lá gordura. Tinha uma arte lá enorme. Eles colocavam gorduras queimadas ao redor da haste. Então aquilo era uma coisa nojenta, uma coisa fedorenta. Não era feito com o menor cuidado. Eles todos iam lá. Todo mundo ia lá fazer de qualquer maneira. Então uma coisa bem nojenta tinha lá. E Ezequias foi lá e proibiu. Tá certo? Todo o resto é colocado um misticismo em cima desse texto, graças à péssima tradução que fizeram em cima disso. Tá? Mas a coisa era mais simples do que se pensa. Eram erradas, mas não místicas no nível que se pensa. Tá certo? Então, em um só versículo, deu para fazer um vislumbre de como eram usadas as palavras. É assim que são feitos os estudos. Os estudos não são feitos de acordo com a tradução. E o que nós vemos, infelizmente, muita gente fazendo estudos em cima de traduções. E isso tem levado muita gente até a virar ateus. Você sabia disso? O risco que existe é você se basear no que foi traduzido. Ou, pior, juntar as duas coisas. Se basear no que foi traduzido e ainda sem conhecimento da cultura. O que é pior. Certo? Então eu espero ter esclarecido esse texto. A partir deste versículo, você já pode suspeitar de outras traduções que trazem a palavra bronze, cobre, altar, serpente, estátua. Cuidado com essas 5 palavras que estão nas Escrituras, que pode não ser aquilo que você pensa. Pode ser mais simples, mas também pode ser mais complicado. Então, muito obrigado pela sua visualização. Um forte abraço. Você que chegou até aqui. Forte abraço a todos. Vou deixar uma indicação aí de vídeo. Vou até chegar um pouco mais para cá que eu vou escrever aí. O mistério perigoso do uso de aleluias e glória a Deus. Gente, assista esse vídeo. Eu vou abordar essas 2 palavras. Se você tem um costume, ou conhece alguém que tem esse costume de ficar glória a Deus, aleluia, assista esse vídeo para você ver o risco que corre, principalmente quando você coloca no plural, tá? É gravíssimo, porque você acredita em uma coisa e está dizendo outra, sem saber, ok? Então, muito obrigado, espero ter contribuído mais um pouco com o seu conhecimento. Lembrando que se você quiser algum material de estudo, eu tenho um grupo no Telegram, que é Equipamentos de Estudo Bíblico. No meu canal Hebraico Raiz também está lá algumas palavras para você pronunciar, aprender e usar no dia a dia. É muito bom lá, essa série que eu fiz lá é gratuito. E nos veremos no próximo vídeo. Shalom!